Então vamos começar a nossa história de hoje, que é uma história muito especial. Depois eu vou conversando com vocês. Quem for entrando aí, vocês vão pedindo para deixar o like, tá bom? Combinado? Então a história que eu vou contar hoje é uma história que está neste livro aqui, ó. Este livro. O que é este livro? É a Bíblia. É uma Bíblia, um livro. A Bíblia é um livro cheio de histórias maravilhosas, só que são histórias verdadeiras. Sim, eu conto várias histórias deste livro aqui, que são histórias verdadeiras. Eu conto muitas histórias inventadas que pessoas inventam, mas também eu conto história deste livro, que são histórias que aconteceram de verdade. Esses dias eu contei a história da Arca de Noé, não foi? Hoje eu vou contar a história da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. E antes de começar a nossa história, eu vou ler um texto da Bíblia que fala assim, lá em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 7, fala assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Então, Cristo, Jesus é a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós. Então, Deus queria muito que todas as pessoas do mundo soubessem do grande amor dele por nós. Então, Deus ama muito as nossas vidas, muito. Então, o que ele fez? Por isso, ele teve uma ideia genial, sabia? Uma ideia maravilhosa. Qual ideia foi essa? Ele enviou o seu filho Jesus ao mundo. Ele enviou o seu filho Jesus ao mundo. Aquele que vivia com ele lá na eternidade, que vivia com ele morando lá desde antes da criação do mundo. Então ele enviou Jesus ao mundo. Para que ele enviou? Para morrer por nós, para livrar a gente do pecado, não foi? Então, essa canetinha amarela vai ser Jesus. Então, Deus enviou o seu filho Jesus para morrer por nós. Ele deu um presente maravilhoso para Maria e José, que foi ser pais de Jesus. Ele cresceu, ele foi bebê. Ele cresceu, ele ficou adulto e ele começou a fazer coisas maravilhosas. Ele começou a falar do grande amor de Deus pelas pessoas. Ele começou a curar. Ele começou a fazer o bem. Pessoas passavam perto dele e falavam assim: Jesus, eu estou aqui, estou sofrendo. Jesus ia lá e abençoava. Jesus, eu estou dodói, estou doente. Jesus ia lá e curava as pessoas. Todas as pessoas que passavam perto dele, ele curava, ele abençoava. Então ele era um homem maravilhoso, um homem do bem. E as pessoas amavam Jesus, estavam o tempo todo perto dele. Um dia ele foi em Jerusalém no seu burrinho. Ele andava com o seu burrinho. As pessoas pegavam folhas de bananeira, ficavam abanando: Jesus, estou aqui, Jesus! E gritavam com ele. E ele tinha vários amigos. Olha os amigos de Jesus. Eram seus discípulos. Discípulos? O que são discípulos? Discípulos eram os alunos de Jesus. Vocês não têm professores? Pois é, Jesus era o professor e os discípulos eram os seus amigos. Ele ensinava aos seus discípulos tudo sobre Deus. Por quê? Porque ele sabia que um dia ele ia morrer. Então ele tinha que deixar os seus discípulos para falar de Deus também para aquelas pessoas. E os seus discípulos, aonde Jesus ia, os discípulos iam atrás. E Jesus sempre falava que ia morrer, que ia ser crucificado, e eles que iam ficar.
Pois é, eles sabiam de tudo. Jesus, desde pequeno, sabia que ele ia ser crucificado, sabia que ele ia morrer, sabia que ele tinha sido enviado para livrar a gente do pecado. Então, um dia, Jesus fez uma ceia maravilhosa com pão, vinho e dividiu aos seus discípulos. Eles comeram, beberam, cantaram louvores, ficaram ali conversando o tempo todo. Mas aí, Jesus falou assim: agora nós vamos lá no jardim do Getsemane. Foram lá no jardim do Getsemane orar. Foram ele e os seus discípulos orar lá no jardim. Mas chegando lá, os seus discípulos estavam cansados. Sabe o que eles fizeram, pessoal? Eles dormiram. Todos dormiram ali. Só Jesus ficou acordado. Só ele que orou. Ele tentou acordar os seus discípulos, mas nada fazia eles acordarem. Eles ficaram dormindo, acreditam? Não ajudaram Jesus na oração. Então Jesus ali, ele orou: Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, Deus, Pai, não deixa que eu morra. Mas se for a tua vontade, faça a tua vontade e não a minha. Vocês acham que ele estava com medo? Sim, ele estava com medo sim, porque ele era homem, ele era como nós, mas ele sabia que o pai dele, Deus, estava com o tempo todo ao lado dele. Então ele confiava em tudo que ia acontecer. Mas quando ele estava ali orando, apareceram várias pessoas ruins, várias pessoas más, soldados que não queriam o bem de Jesus, queriam matar Jesus, queriam machucar Jesus. Eles pegaram Jesus, prenderam Jesus. Vocês acham que eles só prenderam Jesus? Não, eles pegaram Jesus, machucaram Jesus, fizeram dodô em Jesus, machucaram ele muito e colocaram ele uma coroa de espinhos. Viraram para ele: você não é rei? Você não fala que é rei? Então nós vamos colocar em você uma coroa de espinhos. E colocaram uma coroa. Fizeram Jesus carregar uma cruz pesada, uma cruz grande de madeira. Imagina uma mesa grande de madeira, pesada, que ninguém consegue levantar. Jesus teve que carregar essa cruz, que ele iria morrer nessa cruz. E ele carregou a cruz até chegar no lugar aonde ele iria morrer. Chegando lá, eles pegaram Jesus e colocaram Jesus na cruz. Prenderam os seus pés e suas mãos na cruz. Sabe como que eles prenderam os pés e as mãos de Jesus? Com pregos. Pregaram com pregos as mãos e os pés de Jesus. Imagina a dor que ele sentiu. Ele falava que estava com sede. Sabe o que eles deram para ele? Vinagre para ele beber. Olha como as pessoas eram ruins com ele, muito ruins. E ele era uma pessoa de bem, uma pessoa que só fazia o bem. E as pessoas tiveram inveja de Jesus, não acreditavam nele. Muitas pessoas não acreditavam nele. E sabe que tinha mais cruz, tinha mais duas cruzes do lado dele. Eram ladrões. Eles colocaram ele do lado de dois ladrões. E Jesus que só fazia o bem. Pois é, não foi legal o que eles fizeram. Aí passou um pouco, Jesus morreu. Ele orou e Jesus morreu. Deus pegou o seu espírito e levou, subiu. O espírito dele saiu do corpo dele, ele morreu. O céu ficou escuro. Ficou tudo escuro, tudo em trevas, tudo escuro.
as nuvens choraram, choveu e a terra começou a tremer. E a terra tremia, tremia. As pessoas, os guardas que estavam ali, se ajoelharam e começaram a chorar, desesperado. Eles ficaram desesperados, oraram e pediram perdão porque eles viram que Jesus era Deus. Viram que era tudo verdade, que ele não estava mentindo, que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus. Pois é, pessoal, eles se arrependeram. E vocês acham que Deus aceitou o arrependimento deles? Sim, porque quando uma pessoa se arrepende das coisas ruins que faz, Deus perdoa, mas tem que arrepender de todo o coração. Então essas pessoas foram embora. Um amigo de Jesus chegou ali, tirou o corpo de Jesus da cruz, pegou o corpo de Jesus e colocou o corpo de Jesus num túmulo, colocou, enrolou ele num véu branco e guardou. E as pessoas que eram ruins não agradaram disso, eles ficaram com medo deles roubarem o corpo de Jesus. Colocaram uma pedra bem grande na porta que ninguém conseguia mexer e um guarda muito forte que não ia conseguir nem abrir o túmulo e nem deixar ninguém abrir o túmulo. Mas isso foi na sexta. Morreu na sexta. Passou o sábado. No domingo, o que aconteceu no terceiro dia? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Mas chegou ali uma amiga de Jesus. Jesus tinha amigas também. Maria Madalena. Chegou, entrou dentro do túmulo e viu que não tinha nada lá dentro. Cadê Jesus? Jesus, roubaram o corpo de Jesus. Ela ficou desesperada. De repente, apareceu ali uma luz. Uma luz, olha a luz. Uma luz forte. Uma luz muito forte apareceu ali. Uma luz, olha a luz. Era um anjo. Um anjo apareceu e falou: Maria Madalena, por que choras? Por que estás tão desesperada assim? Você se esqueceu que Jesus ia ressuscitar? Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Jesus já está aqui conosco. E Maria Madalena ficou tão feliz que saiu correndo e foi contar para todo mundo o que tinha acontecido ali. Jesus foi, conversou com todo mundo e depois foi morar com Deus lá na eternidade. E Ele está sempre ao nosso lado, nos protegendo, cuidando de nós. Agora nós temos alguém que a gente pode conversar, que é o nosso único intercessor até Deus. Então, sempre que a gente vai orar, a gente tem que orar em nome de Jesus, porque é Ele que vai pedir ao Pai, que vai pedir a Deus por nossas vidas, porque Deus enviou Ele para morrer na cruz por nós. Jesus vive, Jesus está vivo. E onde que Ele mora? Onde Jesus mora? Nos nossos corações. Mas para Ele morar no seu coração, no meu coração, nós temos que orar. Temos que orar todos os dias. Eu oro de manhã quando acordo, quando vou comer, à noite quando durmo, para Ele sempre morar em meu coração. Quando vocês forem dormir, orem, orem, orem a Jesus para Jesus morar no coração de vocês. Então, qual que é o significado da Páscoa? O significado da Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. Vamos de novo? O significado da Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus.
Porque Jesus vive, ele está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia e ele está vivo e mora aos nossos corações. Que linda essa história, pessoal, é uma história linda, a gente fica até emocionada, uma história tão linda, verdadeira, que aconteceu há muito tempo atrás, que até hoje a gente lembra, a gente vê nas histórias, Jesus fala com nossos corações. Então lembrem de orar e pedir a Ele para morar no seu coração. Combinado? Vocês têm orado e pedido a Deus para morar no seu coração? Tem? Amém, pessoal? Vocês gostaram dessa linda história que fala da morte e da ressurreição de Jesus? Uma história linda, linda, linda que aconteceu há muito tempo atrás. O que vocês acharam da história de hoje? Uma história de paz, de amor, uma história de amor, porque Deus ama as nossas vidas e cuida de nós. Vocês gostaram da história de hoje? Se vocês tiverem gostado da história de hoje, quero like, muito like na história de hoje. Olá, amiguinhos! Clique nos outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau!